Eu busquei muitos livros e muita literatura para tentar entender o que é o diabo. Eu coloquei no canal um podcast interessante chamado Diabo Revelado, que é um livro de um historiador que foi atrás de respostas sobre o que é o diabo, como surge o diabo. Diabo Lúcifer ou diabo... O diabo Lúcifer, o diabo tradicional, o legal, o cramunhão, o demo, né? Aquele que tá ali, ó. Para! Ah, é minha sogra? Cadê? Sacanagem. A mulher depois desce com o chinelo aí, cara. Nossa, ela tá acostumada a esse tipo de comentário. Não. Então, assim, dentro desses estudos de historiadores, o diabo realmente ele torna-se uma ferramenta muito manipulável e manipulada por uma sociedade ou por uma instituição religiosa, tá? O ser humano é dual, ele ama e odeia. Gutenberg, que foi a primeira prensa que realmente fez a Bíblia, ele escrevia as obras de teatros de maledicência, que eram os teatros da época. Você vê aqueles fantoches do demoninho na época medieval, que eles adoravam e cultuavam. O diabo virou uma moeda de troca para uma sociedade. Então, uma igreja que cresce na Europa, potencializa-se como uma estrutura financeira, tomando terras, tomando a fé das pessoas e negociando aquilo como, se você não me der a tua terra, o diabo vai vir consumir sua família, levando pessoas à pobreza e gerando riqueza para eles, você fala, o diabo, ele virou uma moeda de troca. E isso aconteceu na Europa. O fanatismo pelo diabo cresceu, onde milhões de pessoas foram executadas por serem parecidas com bruxas, por terem verruga no rosto, por serem feias. A igreja teve esse poder, manipulando o diabo. Ao longo da história, a igreja foi perdendo força. Então, a figura do diabo tornou-se banalizada. As pessoas se divertiam e virou moeda de troca para uma sociedade elitizada, que é assim, eu quero roubar, eu quero fornicar com a mulher do próximo, quanto você quer para me liberar dos pecados e me permitir isso? Ah, eu quero, sei lá, uma casa, um castelo, uma terra, te dou. Igreja, limpa minha barra enquanto eu vou curtir a vida. O cara ia tranquilo achando que estava o reino do céu garantido. Sim, e os ricos pagavam para morrer dentro da igreja. Ah, é? Se você for para a Europa, você vai ver que muitas igrejas possuem lápides reais verdade, cara. dentro da própria instituição. Então você fala, pô, mas por que tem gente enterrada aqui dentro da igreja e não lá fora? Porque tem lá fora também. Tem. Só que quem é enterrado lá fora são os pobres. Você quer o seu lugar no céu, você vai pagar para ser enterrado dentro da igreja. Caramba. Então cria-se essa imagem da igreja que comercializa o demônio. Junto com isso, as pessoas viram a banalização do demônio, porque o teatro de maledicência era mais legal, trabalhar com o demônio era mais legal, porque ele me dava os prazeres, enquanto eu pagava a igreja para limpar a barra. Só que a igreja cria outras figuras. Então origina-se o lobisomem, o vampiro, os mortos-vivos. Não, a igreja cria? A própria igreja, pela história, os primeiros vampiros veio de medo atrelado à igreja, onde teriam pessoas que sairiam das suas covas para sugar o sangue dos seus entes queridos. Então o medo deixou de ser o diabo que ia bater na sua porta, por próprio parente seu, a sua sogra, quando morrer, aparecer para te fazer mal. Por isso que no leste europeu você vai ver muitos caixões, quando você abre, o cara está degolado e com uma foice enfiada no peito. Caramba, vem daí Vem dessa história da própria igreja. Nossa. Lobisomem, o mito do lobisomem é sensacional. Lua cheia? Não existe isso. Ah, não? Não existe lobisomem, a não ser o Tony Ramos. Tony Ramos é o primeiro lobisomem da história. Brincadeira. Piadinha. Não, mas o que acontece? Diz a lenda que o povo nativo da ilha de Malta, eles utilizavam-se da pele de animais para se proteger do frio. E quando a ilha foi tomada ali por caçadores ou por outras nações, olharam aquilo e viam aquela pessoa andando com uma pele de lobo e achavam que aquilo era um lobo homem. Era um licântropo, né? Que é aquele que se transforma em lobo. E, na verdade, não. Então, cria-se o mito popular, a história de um lobo homem. Que, na verdade, eram pessoas que se abrigavam usando pele de lobo, só que a cabeça ia junto. Entendeu? Então, são esses mitos populares que crescem e criam-se o medo. Hoje a gente tem esses medos populares. Pé grande, Slenderman, creepypasta, é tudo isso, entendeu? E aí a gente desmistifica isso no canal
explicando onde originou esse medo. Você vai atrás da origem. E eu testo se é verdade. E é louco, né, cara? Até hoje estão sendo criados novos Sim, mitos, né? mas faz parte do ser humano. O ser humano quer ter medo. O medo é intrínseco ao ser humano. O ser humano quer ter medo? Claro, o medo é uma coisa que deixa você vivo. Não. Tudo bem, mas você querer ter medo... Sim, tem gente que quer ter medo, gosta. Hollywood explora o terror de uma maneira doentia. Mas é um medo seguro, né? Você Claro, vai você não vai falar, pô, vou chamar uns bandidos em casa pra fingir um sequestro. Não mas, vai. Tipo,